Oi, gente! Estamos começando aqui mais uma live sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E hoje a gente tem a Mariana Pimenta, nossa convidada aí, né, lá de Lagoa Santa, uma mulher aí que é do coletivo Luzias de Lagoa Santa, é jornalista, produtora de conteúdo para o terceiro setor, coordenadora do coletivo As Luzias e vice-presidente do Conselho Municipal de Direito das Mulheres de Lagoa Santa. E hoje a conversa é sobre isso, né? É sobre os conselhos municipais e o que é que esses conselhos eles podem atuar em defesa da vida das mulheres. Tô esperando a Mariana entrar aí, Mariana já entrou, só pedir autorização aí. E hoje o bate-papo vai ser bem bacana. Tô aceitando, hein? Só aguardar a Mari aí mais um pouquinho, que ela já tá conectando e já vai entrar. Ê, Mari! Oi, Bárbara, tá joia? Joia! Tá me ouvindo Então, já fiz bem? uma breve apresentação sua aqui, né? Você é vice-presidente do Conselho das Mulheres aí em Lagoa Santa, é jornalista, trabalha no terceiro setor, fazendo peças para o terceiro setor. E falei com a galera que hoje a gente vai bater um papo sobre as mulheres do Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres, né? Porque é muito importante que a gente tenha esses mecanismos de defesa das mulheres, né, defesa de direitos, e não melhor esses mecanismos do que o Conselho, né, que faz políticas públicas aí para as mulheres. Gente, eu nem me apresentei, né, desculpa. Eu sou Bárbara Ravena, sou presidente da União Brasileira de Mulheres aqui de Minas Gerais e também do Conselho Estadual de Políticas Públicas das Mulheres do Estado de Minas Gerais. E aí, nosso bate-papo aí. Bora, Mari. Boa noite para a Kátia, para a Ellen, para todo mundo que está nos assistindo. Vai repassando pros amigos aí, gente, que essa live é importante, hein? Pelo fim da violência contra as mulheres. Vamos aí pra gente começar a desembolar. Não é não, Mari? É isso aí. E aí, Bárbara, tudo bom? Saudades de você. Boa Ah, essa noite aí. pandemia Pois pegou é, com todo saudades de você e mundo. do Vicente. Tá lá embaixo brincando, minha filha. Já proibi até de subir aqui no quarto. Pois é, boa noite aí pra Ellen, a Lavina também que entrou. Lavina, recém-vereadora eleita lá em Lagoa Santa, Ei, aqui em Lagoa Lavínia. Santa. E Parabéns pela aí, eleição. pois é, muito bacana. A Kátia também já está aí. Boa noite, pessoal. É muito importante a gente falar sobre conselho, né, Bárbara? Porque Isso. as pessoas não valorizam a importância de um conselho. E aí, quando a gente estava pensando, né, eu falei, vamos falar sobre o conselho, porque é uma instância de participação social, né? Então, a gente fala tanto assim, né, de como que as pessoas, como que a sociedade participa da política, e a gente sempre pensa no voto, que é uma forma super importante, né, de todo mundo participar da política. Mas existem outras formas de você contribuir com a construção de políticas públicas, e uma dessas formas é o Conselho de Direitos. Então, né, desde a nossa Constituição Cidadã de 88, é previsto, né, a existência dos conselhos de direito, que são instâncias de participação popular. Então, os conselhos de direito, eles, em sua maioria, são deliberativos e consultivos. Então, até uma dica aí, se você está aí assistindo, tem Conselho da Mulher na sua cidade, pega a lei, confere se ele é deliberativo. Porque o Conselho Deliberativo, ele tem o poder de construir políticas e deliberar, ou seja, de mandar. Falar assim, olha, eu quero que tenha escola para mulheres acima de 60 anos, a partir de tal idade, porque a gente deliberou dentro do conselho a partir de tal argumento. Então, você tem poder de deliberar políticas públicas dentro do Conselho de Direito, né? Quando ele está, assim, previsto em lei. Ou ele é consultivo, que também é importante, que ele vai consultar, né? Vai ser consultado pelo órgão executivo sempre que for construída uma nova política pública para aquele público que o Conselho acompanha. Então, a gente é pioneira, Minas Gerais foi um dos primeiros conselhos de mulheres do Brasil, né? Eu acho que Minas e São Paulo foram os dois estados pioneiros em Conselho de Direitos da Mulher, antes mesmo do Conselho Nacional. Você está aí sentada numa cadeira importantíssima, mas Tô vendo a eu acho que a resposta internet que eu dá tô pegando. uma super responsa, pois é. E aí, a gente, né, o conselho, só dando
dando uma apresentada sobre o que é o conselho para quem ainda não conhece, assim, não estudou, não parou para pensar e analisar o conselho. Então, os conselhos eles são instâncias de deliberação e de participação social que são paritárias. Isso significa que eles têm o mesmo número de cadeiras para os órgãos públicos e para a sociedade civil organizada. Então, aqui em Lagoa Santa, o nosso conselho são 10 cadeiras. Então, a gente tem 5 cadeiras para o poder público e 5 cadeiras para a sociedade civil. E cada cadeira tem um titular e um suplente. No caso do quando o titular não pode participar, a pessoa do suplente é convidada, né, para a plenária, de forma que tenha sempre quórum, né, a intenção, é difícil de acontecer, né, é muito difícil o conselho conseguir participação, as pessoas, é sempre um desafio mobilizar todo mundo para participar do conselho, mas a ideia é que, né, a gente é difícil, não é fácil. A gente tem sempre um titular e um suplente para tentar evitar que esse esvaziamento da plenária, né? Então, acontece uma plenária em que é definido uma mesa diretora que tem um presidente, um vice-presidente, uma primeira secretária e uma segunda secretária. Essa mesa diretora também deve ser paritária e também é interessante, né, para se preservar a democracia, que seja democrática, que ela tenha revezamento. Então, cada mandato seja encabeçado por um órgão. Tipo assim, se hoje o presidente é do poder público, no próximo mandato seja da sociedade civil. Né? E aí troca o presidente é de um, vice-presidente é do outro, primeiro secretário de um, segundo secretário de outro. Assim, a gente garante a paridade também na mesa diretora, que é muito importante que o poder público não domine todo o conselho, né? E nem a sociedade civil, porque também só a sociedade civil não tem pouca perna, às vezes, para poder construir as coisas. Então, é importante que tenha realmente esse espaço de diálogo, né, entre a sociedade civil organizada e o poder público. Então, o conselho ele reúne participantes das diversas secretarias, né, das diversas áreas de atuação do poder público. O Conselho da Mulher, normalmente, ele tem representante da saúde, né, que vai trazer as questões para a gente poder conseguir fazer a transversalidade da política para as mulheres, né, porque as mulheres elas têm necessidades na educação, na saúde, na cultura, nos esportes. Então, a gente tem que ter na assistência social, né? Então, a gente tem que ter representantes de todas essas áreas dentro do Conselho, porque assim a gente consegue fazer a transversalidade da política, entender onde está a política para as mulheres em cada uma dessas áreas, né, e como que está acontecendo, e fazer um outro papel muito importante do Conselho, que é o controle social. Então, o Conselho, ele acompanha as políticas e vê se estão realmente desenvolvendo. Então, o Conselho ele acompanha, né, o PPAG, que é o Plano Plurianual do município, né, que determina lá os gastos do município em cada área. Um município bem organizado, igual Belo Horizonte, eles já fizeram o PPAG, ele já tem, você consegue ver lá o que é para idoso, o que é para mulher, o que é para criança e adolescente. Essa é uma coisa que vem dos governos do PT, né, no Belo Horizonte. Mas Lagoa Santa a gente ainda não tem isso, então é muito difícil a gente fazer esse controle social. A gente está começando a colocar na prefeitura essa ideia de que eu preciso saber o que é recurso para mulher, o que é recurso dentro da saúde que é para mulher, dentro da educação, o que é recorte de gênero ali, qual recurso é específico para mulher, dentro do esporte. Então, se a gente não tem essa divisão no orçamento, a gente não consegue fazer o controle se aquele recurso foi devidamente destinado para o público que ele é direcionado. Então, é muito importante que as prefeituras façam esse detalhamento do orçamento para que os conselhos possam acompanhar suas políticas. Né? Isso aí, Lavina, a gente vai trabalhar nisso aqui em Lagoa Santa, muito bem. Então, dentro do conselho, a gente faz esse controle social, esse acompanhamento das políticas, a gente delibera novas políticas, então a gente entende também o que precisa ser feito para deliberar novas políticas, né? E constrói articulação e transversalidade da política também. Falei demais, Bárbara, Aqui fala um também pouco aí. no nosso estadual é da mesma forma, né? A gente tem as secretarias que participam, né? Tem turismo, a CEDIPAC é Direitos Humanos, a qual a gente fazia parte, né? No governo passado. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de poder construir as coisas, né? Primeiro porque Minas Gerais é um estado muito grande e a demanda é muito grande. São 853 municípios e, às vezes, tem municípios que não tem nenhuma área voltada para a mulher. Né? E a gente tem que fazer essa busca, essa procura, para saber onde que a gente pode atuar.
E também, às vezes, tem a dificuldade mesmo do próprio governo, né? De colaborar com o conselho funcionar plenamente. A gente ficou até certo tempo sem a nomeação de várias cadeiras. Né? A gente tomou posse em fevereiro, mas aí as outras cadeiras foram ser preenchidas agora, no mês passado. Então, assim, é muito complicado você também querer fazer uma política sendo que o governo não colabora. Eu vi que a Lavínia falou que vamos lutar por essa transparência. É muito importante que os vereadores e vereadoras eleitos, eles possam levar isso para dentro da Câmara Municipal. Tem cidades, gente, que não tem nada, igual eu falei, não tem nada de conselho, não existe nenhuma pauta sobre conselho. Né? E tem cidades que acabaram com os conselhos. Porque os prefeitos acham que é gestão de saco, porque a sociedade civil não quer levar a sério. E esses conselhos de direitos, eles são tão importantes quanto o vereador, quanto o prefeito. Por quê? A gente consegue formular algumas coisas que vai melhorar a vida da mulher. Por exemplo, se a gente fizer um projeto de lei que garante uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, porque nem todas as cidades têm. Isso pode ser uma demanda vinda do conselho. Né? A gente pode colocar também a Lei Maria da Penha, noturno, eu esqueci o termo, a viatura da Maria da Penha. Pode ser uma demanda do conselho, porque a gente tem cidades que não tem delegacia da mulher, mas tem delegacia. A gente pode disponibilizar uma viatura que possa colaborar com esse mapeamento, né, da região, para poder melhorar a vida das mulheres. A gente pode incluir também na pauta de conselhos a capina de lotes, a iluminação pública da cidade, porque tem cidades que é muito mato, cidades da zona rural, tem mato nas estradas. Como que essas mulheres que às vezes estão trabalhando voltam à noite no escuro, né? Pode acontecer alguma coisa com essas mulheres. E isso pode ser uma demanda do conselho também. Porque é essa coisa de Sim. fiscalizar e para ver para onde que o dinheiro está indo, né? Quando a gente fala pauta de mulheres, a galera sempre fala assim, é creche. Nem sempre é creche, né? Nem sempre é creche. Creche é importante, óbvio, claro que é importante, porque as crianças também precisam ser assistidas. Mas a gente tem outras questões. Por exemplo, questão da saúde. A população negra, as mulheres negras que têm doenças predispostas. Né? Isso não tem recorte dentro das prefeituras. O conselho pode cobrar isso. Né? O desemprego em alto das mulheres. Agora, na pandemia, isso escancarou muito mais. O conselho pode formular uma coisa que pode... formular junto com a prefeitura, né? As cooperativas de crédito, fazer com que essas mulheres sejam microempreendedoras com a responsabilidade, né, de um microempreendedor. A prefeitura pode ajudar, a Câmara de Vereadores pode ajudar. Então, o conselho, ele não é de todo mal, né? A gente passa raiva? Passa perrengue? Passa. Falta de dinheiro? Sempre. Mas a gente tem a boa vontade de poder construir. E eu acho que é isso que os conselhos vêm para fazer, né? Hoje eu estou presidenta... Desculpa, gente. Eu estou presidenta do conselho e a gente está terminando de fazer mapeamento das cidades que tem conselho de mulheres. Então, assim, se você estiver assistindo a gente, se a cidade tiver conselho, manda pra gente que a gente vai tentar incluir. Por quê? Nós temos programas, nós temos capacitação, nós temos pessoas que podem colaborar e ajudar para que o conselho da sua cidade ele funcione bem. Né? A gente tem aqui na região metropolitana o conselho em Betim, Lagoa Santa, Belo Horizonte, que funciona, em Neves tinha. Só que isso aqui é a realidade da região metropolitana. Mas a gente precisa ver se tem conselho em Barra da Palma, se tem conselho em Nanuque, se tem conselho em Poços de Caldas, Manga, dos municípios pequenos, né? Onde o índice de violência contra a mulher está aumentando durante a pandemia, né? Eu não sei se é aumentando ou as pessoas estão falando, né, Mari? Porque a subnotificação também... Mas eu acho que aumenta. Assim, vou dar um exemplo de Lagoa Santa. A notificação de violência em Lagoa Santa caiu. A gente teve queda na notificação de violência contra a mulher, que a gente tem... Aqui em Lagoa Santa a gente tem uma situação que eu falo que é o seguinte, Bárbara, a gente não sabe se Lagoa Santa tem um índice de violência acima da média, ou se a gente tem uma rede que está funcionando, a gente já vem trabalhando nela já há algum tempo, que hoje ela está funcionando, e isso incentiva as mulheres a denunciarem mais. Então a gente tem um número alto de denúncias de violência contra a mulher, então a gente ainda não tem como... Né, saber, porque o nosso número é só o número de denúncias, a gente não sabe a violência dentro de casa, né, aquela que não vira denúncia, qual que é quantificar essa violência, a gente não consegue. Então, a gente não sabe se é porque muitas mulheres denunciam ou se realmente a violência é muito alta. Mas caiu, na pandemia, pra gente aqui, caiu a denúncia. Então, pra mim, assim, não caiu a violência, as mulheres estão dentro de casa, a maior parte do agressor são os parceiros, então é dentro de casa mesmo que elas sofrem essa violência,
Para mim está mais difícil o acesso, porque antes elas saíam para ir trabalhar, saíam para levar o menino na escola. Então elas tinham a desculpa de nesse sair para ir no centro de referência, para ir na delegacia, para fazer uma denúncia, entendeu? Ou às vezes conversar com uma amiga que vai abrir o olho e falar, amiga, isso não é legal, o que você está vivendo não tá certo. Então, eu acho que diminuiu, assim, aqui em Lagoa Santa, pelo menos, diminuiu a denúncia, mas não diminuiu a violência. Eu acho que a violência aumentou muito. Porque o que eu trabalho com, né, como você falou no início, eu trabalho com produção de conteúdo para o terceiro setor, para garantia de direitos, e uma das coisas que eu trabalho muito é a questão da violência. E eu acompanho a pauta do idoso, da criança e do adolescente também no meu trabalho. E a violência contra esses dois públicos cresceu muito na pandemia. Então, é claro que contra a mulher também cresceu. O ambiente doméstico, infelizmente, ainda não é um ambiente seguro, né? Enquanto a gente achar que até essa ideia equivocada de que o doméstico é privado e que ali o Estado não entra, a gente cria um ambiente totalmente fechado, né, assim, para o agressor, para o macho, para o machista, patriarcal, que falar, não, isso aqui eu que sei como educar meus filhos, eu que sei do meu relacionamento com a minha esposa, eu que sei do meu relacionamento com meus pais. E aí ele faz as atrocidades que ele, né, faz as atrocidades que ele acha direito e acha que o Estado não tem o direito de intervir ali dentro, né? Mas tem sim, tudo que acontece no privado, tudo que acontece no privado, no doméstico, influencia no público, né? Então, a gente não pode, a gente luta sim para que as políticas públicas cheguem no espaço doméstico até para poder emancipar as mulheres. Porque se a política pública não chega no doméstico, a gente não emancipa mulheres, né? O ambiente doméstico é o ambiente da domesticação, que é a escravização das mulheres. Então, alguns pontos que eu notei quando você estava falando, você falou sobre a questão da importância dos vereadores para criar os conselhos. É muito importante, porque tem dois caminhos para se criar um conselho. O conselho é criado por lei, né? Ele é um decreto, que ele é uma lei, pode vir por um decreto do prefeito ou pode ser por uma lei criada pelos vereadores. Então, se o prefeito da sua cidade, se a prefeitura da sua cidade está enrolando para fazer uma lei de conselho, vai na Câmara dos Vereadores, junto os vereadores, aprova pela Câmara dos Vereadores. Existem esses dois caminhos de instituição de um conselho de direito. Pode ser pela Câmara dos Vereadores ou pelo Executivo. Então, se o Executivo não faz, procura os vereadores e cobra esse caminho. Outra coisa que você falou foi a questão do recurso. Realmente, gente, quando a gente fala de conselho, as pessoas vêm logo com a cabeça o Conselho da Criança, do Adolescente e do Idoso, que são dois conselhos que, pela legislação brasileira, têm acesso a recurso. O Conselho do Idoso e o Conselho da Criança e do Adolescente, eles podem receber o fundo da criança e do adolescente, então vamos lá. Os fundos de direito são administrados pelos conselhos. Tá? Então, todo conselho pode construir um fundo, que é onde ele vai juntar o recurso que ele vai aplicar nas políticas públicas. E quem administra esse fundo é o conselho. Quem delibera, quem acompanha o recurso é o conselho, com apoio da prefeitura, né, do executivo. E aí, o Conselho da Criança, do Adolescente e do Idoso, ele pode captar recurso do imposto de renda, igual a lei de incentivo à cultura. Mesmo no esquema da Lei de Incentivo à Cultura e da Lei de Incentivo ao Esporte, o Conselho da Criança e do Adolescente e do Idoso, por lei federal, pode captar recurso assim. Então, a pessoa que está lá na hora de fazer a declaração de imposto de renda, lá né, quem declara o modelo completo pelo site da Receita, na hora que está declarando, tem uma abinha lá que fala de doação, que você pode escolher o conselho da sua cidade, por exemplo, para deixar até 3% do seu imposto, que é uma forma de você deixar como parte do seu imposto dentro da sua cidade, contribuir com políticas locais. Então, inclusive, aconselho quem está ouvindo a gente aqui e for declarar em modalidade completa, que faça essa doação, porque você deixa o dinheiro na sua cidade, né? Pode procurar um projeto que você acredita, projeto que você quer. Então, uma dica aí também. E o Conselho da Mulher não tem isso. Então, é muito difícil quando as pessoas, direto no Conselho, né, a gente tem esse revezamento grande de funcionários da prefeitura, até de indicação da sociedade civil, muda muito os conselheiros. Aí sempre que chega uma conselheira nova lá, ela fala, por que a gente não tem um fundo? Por que a gente não capta recurso do imposto? Eu falo, não, gente, a gente não tem essa lei federal. Mas a gente pode trabalhar, eu ainda não vi isso, mas assim, eu já comecei a fazer uma pesquisa, parece que tem uma cidade que eu levantei que tinha, agora não estou lembrando aonde. Mas a gente pode fazer a gente pode construir de forma municipal, ou seja, que construir no município uma destinação direta do executivo para o conselho, então a gente pode deliberar
que o Poder Executivo vai ter que deixar tanto por cento de tal verba para o Fundo da Política para as Mulheres, o Conselho administraria essa verba, ou tentar uma lei municipal de destinação de imposto, que aí aquelas empresas que pagam ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é o imposto municipal, poderiam destinar parte desse imposto para os conselhos de direito, por exemplo, o Conselho da Mulher da sua cidade. Então, é uma lei possível de ser construída. E quem paga ISS, para vocês terem uma ideia, médico, dentista, hotel, restaurante, todos esses pagam ISS porque eles são prestadores de serviço. Então, aí, Lavina, uma outra ideia boa aí para o seu mandato, a gente construir aí uma lei de destinação de imposto local, né, para os conselhos de direito da mulher, da pessoa com deficiência, que são conselhos que também são importantes de ter na cidade e que não tem esse recurso, como o da criança, do adolescente e do idoso, que consegue o recurso federal. E outra coisa que eu também tinha notado aqui, quando você estava falando, Bárbara, exemplo de atuação. O Conselho de Lagoa Santa, a gente já está há 2 anos trabalhando num ponto, assim, parece até que é muito tempo para trabalhar num ponto, mas é um ponto bem trabalhoso, que é a construção dos fluxos. A gente está entendendo qual que é o fluxo de atendimento da mulher vítima de violência doméstica na cidade. Então, a gente já construiu o fluxo com a assistência social do município. Então, a gente tem lá mapeado e todo mundo dentro do Conselho conhece qual que é o caminho que a mulher vítima de violência doméstica faz no serviço de assistência social do município. Então, a porta de entrada, onde que ela passa, até a porta de saída. A Polícia Militar e a Polícia Civil também já fizeram os seus fluxos. Aqui em Lagoa Santa, as polícias fazem parte do conselho. Foi uma demanda das Luzias que as polícias estivessem no conselho, porque a gente não tem rede aqui na cidade, a gente precisava aproximar as polícias da política para as mulheres, e a gente achou que um bom caminho eram as cadeiras no conselho. Então, 2 cadeiras são das polícias aqui no nosso conselho. E aí elas apresentaram, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar apresentaram seus fluxos também. Então, a gente vai casando esses fluxos. Daí a gente chegou, por exemplo, entendeu que no fluxo da Polícia Militar tinha um ponto que precisava da assistência. Então, a gente já construiu esse encaixe de fluxo. Então, o fluxo da Polícia Militar tem uma parte que ele já encaixa com o fluxo da assistência, e já encaixa com o fluxo da Polícia Civil. E aí agora a gente está construindo o fluxo com a saúde do município. E aí nós estamos nesse processo há 2 anos, mas é um processo super importante, porque a gente garante que a mulher vítima de violência em Lagoa Santa, ela vai ser atendida de forma integrada, em rede. Então, todos os serviços não estão preparados para enxergá-la e para atendê-la. Ela pode ser atendida só por um serviço. Se ela não quiser ir para a polícia, quiser ser só no centro de referência, ela pode ir só no centro de referência, não tem problema. Mas se ela estiver no centro de referência, estiver numa situação de ameaça, de risco de vida mesmo, o centro de referência vai acionar a polícia dentro do fluxo que ela já conhece ali da polícia. Então, assim, a gente tem esse entendimento, e isso é muito importante para garantir direito, sabe, gente? Assim, ter esse fluxo de atendimento claro e assim, né, esclarecido, para a gente poder passar para todos os profissionais que estão no trabalho, quem está entrando, quem está chegando, todo mundo conhecer como que funciona, garante que as coisas funcionem, né? Então, hoje em Lagoa Santa, como a gente tem esse fluxo construído, caminhando cada vez mais para construir, a gente tem uma situação de ter um número grande de denúncias, porque eu acho que não é que a gente tem uma cidade que é mais violenta que as outras cidades em torno. Não, a violência contra a mulher é alta em todos os lugares. A gente sabe que tem em Lagoa Santa hoje um fluxo construído e uma rede que conversa. Então, a gente sabe que a mulher, quando ela vai fazer a denúncia, ela tem um atendimento em rede. E é uma coisa muito legal. Quando a gente começou, a gente tinha muita reclamação da polícia. As mulheres reclamavam muito da polícia militar. Hoje a gente tem muitos elogios da polícia militar, porque a gente fez um trabalho muito legal com a polícia militar e foi uma abertura muito grande deles, porque eles também não queriam ficar sendo os malvados, os ruins da história. Eles também queriam ajudar essas mulheres. E eles não sabiam como, então eles chegavam tentando dar conselho como psicólogo. Eu falei, gente, vocês não são psicólogos, vocês não precisam ser psicólogos dessas mulheres. Vocês precisam garantir a prevenção da vida delas. Vocês são uma política preventiva, né? Garantir o flagrante, garantir que elas não vão ser violentadas, se elas forem né? Que elas sejam salvas ali. Acolhidas, mas né? acolhidas, mas não é vocês que vão conversar com ela sobre terminar o relacionamento, sobre continuar o relacionamento, não é isso, aconselhamento, vocês não são conselheiros amorosos, não é isso, né? Porque eles ficavam muito nervosos de irem lá um dia, depois a mulher tá lá de novo, sofrendo a mesma violência, voltando com o relacionamento. E aí a gente fez um trabalho de formação com o efetivo da Polícia Militar, pelo Conselho,
para mostrar que assim é um ciclo de violência que essas mulheres vivem, é muito difícil para elas saírem desse ciclo, e aí existe no município um serviço de psicoassistencial, né, que é um psicólogo, com assistente social, com advogada, que está preparado para fazer esse atendimento, de ajudá-las a vencer esse ciclo. E aí que o interessante é encaminhar essa mulher para esse serviço, porque lá ela vai ter a psicóloga, assistente social, que vai ter, né, o preparo do Ô, profissional para Mari, só um fazer esse minutinho atendimento. que o presente de Deus chegou aqui. Só um minutinho que eu tô terminando aqui. Eu chamo você, tá bom? Não, vem aqui, tadinho. Ai, que fofo. Tô morrendo de Desculpa. saudade dele. Ele tá tão crescido já. Ele Nossa, era tá tão não. bebê, já tá tão menino. 5 anos quase, janeiro já. Nossa, eu tô morrendo. Que Aí, fofo. aí continua. Você fez esse processo com a PM daí. Sim, a gente fez esse processo de treinamento e o resultado foi muito legal, porque aí eles pediram para ter um cartão que indicasse o serviço do centro de referência. A gente conversou com a prefeitura pelo conselho, a prefeitura providenciou o cartão, então hoje os policiais militares da cidade todos têm o tamanho de um cartãozinho de visita mesmo, que tem o número de telefone do centro de referência. E aí a mulher, né, ele entrega para a mulher ali, quando ela faz um boletim, quando ela faz uma denúncia de violência doméstica, para que ela possa procurar, né, voluntária, a mulher, né, que quiser procurar. Mas a gente também tem hoje a rede, então, assim, os casos dentro do conselho, a Polícia Militar, a Polícia Civil, elas também informam para o centro de referência os casos que elas estão acompanhando, para que o centro de referência faça busca ativa, né? Ligue para a mulher, pergunte se está tudo bem, explique que existe o serviço, se ela quiser ser atendida, o serviço tem carro, pode buscar a mulher, né, fazer esse atendimento. E também a gente, pelo conselho, conseguiu que uma psicóloga fosse para a Polícia Civil. A gente identificou no início da segunda-feira, que era um dia que tinha muita denúncia, depois passou para, acho que mudou de dia, porque realmente o dia que as mulheres estavam indo mais mudou. Então, hoje tem uma psicóloga da prefeitura que uma vez por semana está na Polícia Civil, que é o dia que normalmente aparece mais mulheres para fazer a apresentação do boletim de ocorrência, né, representação do boletim de ocorrência na Lei Maria da Penha. E ela tem acompanhamento de uma psicóloga. A gente tem, dentro da delegacia da cidade hoje, a gente não tem uma delegacia de mulheres em Lagoa Santa, a gente tem uma delegacia de polícia civil que funciona de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, então ela tem horário para fechar ainda, né? Assim, não é nem 24 horas, não funciona no final de semana, o que assim, Foda, né? eu acho que a gente hoje, mais do que uma delegacia para mulheres, em Lagoa Santa a gente quer uma delegacia 24 horas, sabe? Tipo assim, o que mais ajudaria a gente é 24 horas, assim, mais do que uma delegacia para mulher. Mas a gente tem dentro da delegacia o que a gente chama de Sala Maria da Penha. Uma sala exclusiva para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, que trabalham 2 escrivãs da prefeitura lá. Então, da Polícia Civil, né? Então, as mulheres são atendidas por mulheres e isoladas. Nenhum outro homem ouve, ninguém vê quem está lá dentro. Então, as mulheres em Lagoa Santa têm esse espaço preservado, né, para poder ir lá fazer a apresentação do boletim de Porque ocorrência. a gente sabe que nem todas as delegacias têm essa privacidade, né? Aqui em Betim, por exemplo, o setor da delegacia da mulher é uma delegacia só, todo mundo amontoado. E o setor é assim, você tem que subir uma escada, passar num corredor cheio de gente para você chegar na sala da delegada. Então só aí já começa todo o constrangimento dessa mulher, né? Aí fica muito difícil dela concluir a denúncia, porque ela tem que subir, ela tem que descer, às vezes está machucada, né? Às vezes está fragilizada, então é muito complicado de fazer essa denúncia. Que bom que aí em Lagoa Santa tem essa sala reservada, né? Só aproveitando aqui, Mari, mandar um beijo para Bebela, que entrou aí, Tiago, presidente da UJS de Contagem, quem mais? A Ellen Piragibe, a Júlia Oliveira, também a Janice, todo mundo aí assistindo a gente. Obrigada, viu, gente? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí que a gente vai Mandar um responder. beijo. Já a Anícia é uma querida, a Júlia é minha prima, e a Marília também entrou aí, a Marília que trabalhou com a gente na CETPAC. Ah, Marília Cândido, eu vi aqui, jornalista também, sou colega de profissão. Isso, pois Ai, é. ai. Mas Mas assim, então, né, é falando isso. Ah,
Não, falando de Não vai. conselho, assim, né? São poucos os conselhos de mulheres em Minas, né, Bárbara? Igual você falou aí, a gente está fazendo um mapeamento do Conselho Estadual, são pouquíssimos conselhos. E uma coisa que acontece muito, gente, assim, quando eu entrei no conselho aqui em Lagoa Santa, já tinha existido o conselho em outra gestão, é, mas o conselho não tinha chegado a 3 reuniões, assim. Então, uma coisa que acontece muito é assim, o prefeito assume e aí ele vem, né, fala, não, vamos construir conselhos, porque a gente sabe, a gente já teve dentro do Estado, na Secretaria de Direitos Humanos, existem verbas, né, que vêm do governo federal, que elas são exclusivas para cidades que têm conselhos. Então, quando vem essas verbas, quando abrem esses editais do governo federal com exclusividade para cidades que têm conselho, ou para exclusividade para cidades que têm organismo de política para as mulheres, o que acontece? As prefeituras vão correndo e sai fazendo. Né? Mas assim, não quer dizer que aquilo acontece na prática. Eles põem no papel ali, criam na teoria, só para poder apresentar, falar que existe, mas as reuniões mesmo das plenárias, a participação social não acontece na prática. Então, assim, uma coisa que é importante demais a gente ficar atento a isso e cobrar que aconteça, sabe? Tipo assim, se a sua cidade, às vezes, tem lá uma lei de instituição de um conselho, mas o conselho não se reúne há mais de ano. Vai atrás disso, cobra que se reúna, sabe? Cobra para que exista. E aí muita gente fala, mas não tem organização social de mulheres na minha cidade. Bom, gente, Lagoa Santa também não tem 1 milhão de. Lagoa Santa é uma cidade de 60 mil habitantes. A gente não tem 5 organizações sociais de atendimento, exclusivamente de atendimento a mulheres na cidade para compor o conselho. Entendeu? Mas olha, vamos olhar de forma ampla, né? Vamos olhar com vontade de compor conselho. Então, assim, né, a nossa coletiva aqui em Lagoa Santa, a gente não estava institucionalizada. O que a gente buscou? A gente buscou ser um núcleo municipal da UBM, então a gente é hoje um núcleo municipal da UBM Minas Gerais, e a nossa cadeira no Conselho de Lagoa Santa é da UBM Minas Gerais. Nosso documento, nossa institucionalização, então aí, demorou para montar o núcleo do UBM na sua cidade aí, ó. Procura a Bárbara, Vamos montar, procura a hein, gente aqui no gente? direct e Pode bora montar o chamar. núcleo da UBM na sua cidade. Então, pelo núcleo da UBM em Lagoa Santa, a gente tem uma cadeira no conselho. A gente tem uma outra cadeira que é do GEA, a Janice até participa do GEA, que está aqui, que é o Grupo Escola Amizade e Amor, que é uma organização social com foco principal de atendimento a criança e adolescente, mas que também faz atendimento a mulheres. Eles começaram a perceber que eles precisavam ter uma atividade para as mães dessas crianças também. Então, eles têm uma atividade para mulheres um projeto para mulheres dentro de vários projetos. Isso é suficiente para eles se enquadrarem como uma instituição que também tem um olhar para a mulher, para a questão da mulher. Né? Então, a gente também tem dentro do conselho uma usuária, que eu achei super legal. Tem uma pessoa da sociedade civil, uma mulher negra, que foi escolhida que foi eleita para representar as mulheres da cidade dentro do conselho. Como que é para o usuário final da política. Então, ela representa o usuário final da política dentro do conselho. Né? Então, a gente também agora a gente está abrindo, tenho 2 vagas que estão em vacância, que a gente está abrindo. Tem recentemente abriu em Lagoa Santa uma associação de mulheres do Vetor Norte, na verdade nem é de Lagoa Santa, é de várias cidades aqui do Vetor Norte, da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente vai convidá-las para compor o nosso conselho também. E a gente tem aqui em Lagoa Santa a Associação de Catadores de Recicláveis, aqui, de materiais recicláveis, ela é composta majoritariamente por mulheres, mais de 90% das associadas que vivem, né, dessa renda dos materiais reciclados aqui na cidade são mulheres, então a gente também quer convidá-los para participar. Então, às vezes, assim, a associação não tem o fim de autonomia econômica das mulheres, mas ela acaba fazendo isso, porque 90% das mulheres, das beneficiárias na associação são mulheres. Não esteja Então, aqui gritando que eu vou tomar banho, sair do banho. Eu dou conta. tá cheiroso, Tá delícia. cheiroso. Mas aí, assim, existem, né? Basta a gente olhar ao redor, até Grêmio Estudantil, gente, pode entrar no conselho. Não, e eu acho que é isso, né? A gente também vai fazer uma reformulação no nosso decreto, na nossa lei, porque tem 2 vagas em aberto que é o notório saber. E a gente não consegue preencher essas vagas, né? De forma nenhuma, porque do jeito que foi feito esse edital, assim, é impossível. E eu sempre falei e falo nas reuniões, o notório saber, às vezes, ele não é acadêmico, né?
Qualquer mulher que tiver um aprendizado, por exemplo, uma mulher indígena que conhece de folhas, uma mulher de matriz africana também que conhece de reza, de bendição, ela tem o notório saber dela, né? Claro. Então, quem somos nós para impor que o notório saber de qualquer coisa tem que ser academicista? E é isso que a gente barrou no conselho, né? É isso que a gente esbarrou, na verdade. Que a gente não conseguiu compor o conselho todo porque faltou essas 2 vagas de notório saber. E aí, gente, igual a Mari falou, né? A gente é do conselho, é da UBM, e a gente precisa fortalecer. Só um minutinho. Ô, Vicente, filho, por favor, né? Fecha a porta aqui. Toda live é um trem, né, gente? É impressionante. Quando a internet não cai, é o Vicente perturbando. Nossa, é a vida de mãe, Mas tá? é É a exatamente, vida, realidade de é a mãe. vida de É o mãe, notório saber conselho. de mãe, Bárbara. Porque, É o por exemplo, até notório a saber de maternidade mãe. traz notório saber. Aqui tem que ter, minha filha, um jogo de cintura, porque é o seguinte, ele tava perturbando desde cedo. Aí eu falei assim, mamãe vai fazer uma live e você não pode perturbar, que mamãe já brincou com você, já ficou o dia inteiro com você. E de noite mamãe vai fazer uma live. Tá bom? Tá bom. Começa a live, o que o menino quer? Aí quer tudo. Quer tomar banho, quer jantar, quer brincar, quer ver desenho, quer ver tudo. Aí queria meu celular emprestado, eu tô assim, não, gente, não tem condições. É a vida da mãe solo, né? Eu tenho uma base familiar que me ajuda muito, que é minha mãe e meu irmão, né? Que eu moro na casa da minha mãe. E ajuda muito, mas tem hora que é só a mãe que resolve o problema, não adianta. Pode ser qualquer pessoa, pode ter 300 pessoas, mas é só a mãe que vai vir resolver o problema. Não, ainda mais Então, quando a mãe não está disponível, é que ele quer mesmo a mãe. nossa, aí é a perturbação da mãe. É a perturbação. Porque ele falou assim: eu vou tomar banho com a minha avó. Aí eu, beleza, né? Vou tomar meu banho e vou fazer a live bonitinho. Aí ele, não tomei banho com a minha avó, quero tomar banho no seu quarto. Eu, ai, Vicente, tá bom, sobe aí, toma banho no quarto. É desse jeito, gente, tem que conciliar. E aí, as nossas tarefas são essas, né? O Notório Saber está em vacância também, até hoje não foi preenchido, mas um pouco também da falta de vontade do governo estadual, né? Do governo Zema, que não consegue, de forma alguma, agora que a gente começou a ter uns passos positivos para o preenchimento dessas vagas, que a gente está trabalhando para mudar o decreto, né, para chamar outras organizações da sociedade civil, não necessariamente o Notório Saber, porque é isso, o conselho ele é plural, ele precisa de ter gente de todos os lugares, né? Por exemplo, o Conselho da Juventude, quando eu fui presidente em 2018, em 2015, desculpa, a gente colocou na lei que o conselho teria que ter paridade de gênero e paridade de Raça. metropolitana e interior. Ah, Por que quê? legal. Os conselhos eram sempre as pessoas de Belo Horizonte, Da Betim, região cidade. metropolitana. Sempre aqui. Quando E saíram no aí, máximo Juiz de Fora, assim, que é quase no é, capital também. e aí ficava, né? Aquela coisa assim, meu Deus, só BH, Betim, Contagem. BH, Betim, Contagem. Porque a gente fala metropolitana, na mente da gente só vem essas 3 cidades, né? Mas aí entra Casa Uhum. Branca, Brumadinho, Ibirité, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo. Então, essas várias microcidades, Esmeralda, Jatuba, enfim. Aí no Conselho de Juventude, o que a gente fez? Colocamos essa lei e colocamos a das cidades, né? No Conselho de Juventude hoje tem Juiz de Fora, Montes Claros, Capelinha, Capitão Enéas, Olha que hum, maravilha. outras cidades, Vaz da Palma e outras cidades, Barbacena, Poços de Porque é Caldas, muito, é muito diferente o estado, né, Bárbara? Assim, e a realidade de um jovem em Várzea da Palma para a realidade de um jovem em Montes Claros, para a realidade de um jovem em Betim, são 3 realidades completamente super diferentes. diferentes, super diferentes. E a gente colocou também a questão do jovem rural, né? O jovem ribeirinho, porque, igual eu falei no começo, o nosso estado ele é muito grande. Então, são vários estados dentro de um estado, né? São várias culturas diferentes dentro do mesmo estado. Então, não dá para a gente colocar tudo isso no mesmo pacote. E a ideia que eu teria para o Conselho Estadual da Mulher seria esse, né? É um pouco burocrático, mas eu acho que vale a pena essa burocracia. Porque, Vale, não. porque as mulheres, E, gente, as mulheres do interior não é e o aquela nosso coisa muito papel devagar. lá é esse, é lidar com a burocracia, é mudar o decreto, é mudar a lei, é construir, entendeu? É o nosso trabalho ali dentro, é esse, gente.
Entendeu? Porque o conselho, senão, fica assim. Todos os conselhos, né? Os estaduais, por exemplo, fica só concentrado na RMBH. E não é isso que a gente quer. Né? A gente tem hoje pouquíssimas pessoas que são do interior. Acho que são 3 conselheiros que são do interior. O resto da região metropolitana. Então, a gente precisa também fazer esse recorte sobre o território. Porque eu acho que o território é importante. O território é super Sim. importante porque cada pessoa vai trazer uma demanda. Né? As mulheres ribeirinhas. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente, enquanto eu até foi da sua pasta aí de mulheres, quando a gente estava na SEDPAC, foi as visitas que a gente fez nos presídios, né? Você lembra daquele projeto? Por Lembro. que não colocar isso também dentro do conselho? Porque a gente fala, o conselho é para todas as mulheres. Todas as Sim, mulheres. E a gente realmente esquece das mulheres encarceradas. sim. O Estado esquece das mulheres encarceradas. Né? Se a gente não está vendo, a gente não vai fazer a política para a pessoa que a gente não está vendo. E eu falo isso porque eu fui lá em Caxambu, eu fiquei 2 dias lá, 2 dias visitando o presídio, conversando com como é que chama? Não é presidente do presídio, não, o diretor do Com a presídio e diretora, é. com a diretora, isso. E as meninas lá fazendo aquele curso de marcenaria que a gente conseguiu para lá. E são várias histórias. Porque qual que é a assistência que o Estado dá quando essas pessoas estão em liberdade? Nenhuma, né? Eu tenho na minha cabeça que a gente tem que fazer umas leis, eu acho que já existe, né? Mas é o incentivo fiscal para empresas que contratem mulheres oriundas do sistema prisional. Porque essas mulheres, elas precisam voltar para a vida ativa, elas precisam trabalhar até mesmo para não voltar para a criminalidade. Então, quando eu tive essa experiência lá em Caxambu, eu fiquei pensando, assim, cara, seria muito bacana, né? Betim é uma cidade que só tem indústria, gente, só tem indústria. E tem uma cadeia aqui, que é o Seresc, né? Só não sei se lá também tem uma ala feminina, não sei falar sobre. Mas seria interessante se os conselhos, né, a prefeitura fizesse, não, vamos dar uma segunda chance para essas mulheres aí, vamos dar um incentivo fiscal para as fábricas, para as indústrias aqui, que contratar essas mulheres. Que eu acho que é uma forma também de incentivo, é uma forma de gerar emprego na cidade, é uma forma também de gerar renda para a cidade, né? Que essa mulher vai trabalhar aqui, ela vai gastar aqui, então, assim, a vida dela vai circular dentro da cidade de novo. Eu acho que seria um pouco disso. Aí fica essa dica aí, dos conselhos, Sim. né? Porque eu acho, assim, que o público do sistema prisional é o público menos assistido pelo Estado. Menos assistido pelo Estado. E as mulheres, então, Mari, nem visita dos companheiros, dos familiares, elas têm. E olha que eu fui lá, era dia de visita, pouquíssimas receberam visita. E eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei assim, transtornadíssima. Eu falei assim, cara, um presídio masculino, que também a gente fez um trabalho lá, eu lembro que a gente fez para a Cleidilda, da Igualdade Racial, a fila para visitar os homens era assim, enorme. E quem tá nessa Enorme. fila, Bárbara? Mulheres, filhas, mães, namoradas. Então, assim, é uma discrepância surreal. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, gente. É assim, né? Presídio masculino ali em Neves e um presídio aí em Caxambu, tipo assim, é muito surreal a diferença de tratamento que a gente tem, sabe? Com o Estado. Até É. mesmo, eu não sei falar que eu não sou da Secretaria de Segurança Pública, né? Mas acho que até mesmo as verbas que vão, acho que são diferenciadas, porque as mulheres de Caxambu não tinham nem absorvente. E os presos homens, Não, parece que tem regalia de tudo, né? A visita íntima é garantida, né? pra eu ter uma ideia, a maior parte das unidades prisionais femininas, olha, com esse projeto que você citou, eu visitei 10 unidades prisionais, eu acho, no estado. Só uma tinha sala de visita, quarto de visita íntima, que foi uma PAC em Rio Piracicaba. Nenhuma unidade do sistema convencional tinha visita íntima. E segundo as diretoras, é porque gerava muitos ciúmes. Porque a mulher que recebia a visita era discriminada depois. Como, tipo assim, que justificativa horrível, né? Assim, que não tem nem pé nem cabeça, né? Tipo, a justificativa que não tem pé nem cabeça. E assim, realmente as mulheres dentro do sistema prisional, elas estão muito invisibilizadas. É um número que tem crescido, né? A gente fala pouco disso, mas tem aumentado muito o número de mulheres no sistema prisional. Então, assim, as unidades prisionais são cada vez mais cheias. Essas mulheres, a grande maioria delas são mães, né? Assim,
Então, quando a gente prende uma mulher, como colocaram, né? As mulheres, nós estamos nesse lugar do cuidado, nós somos criadas, né? E a sociedade espera que a gente esteja nesse lugar do cuidado. Então, quando a gente coloca uma mulher, e quando você vai conversando, assim, né? A grande maioria está presa por crimes sem grande periculosidade, ou seja, elas não tinham armas, elas não estavam em assalto, a grande maioria é tráfico de drogas. Quando você vai conversar, você vai entender a droga, a maioria das vezes é do companheiro, que ela assume por uma certa ameaça, ou porque ela estava lá no lugar, foi flagrante. Enfim, não tem advogado, né? Não tem a estrutura de defesa necessária. Porque, gente, assim, você sair encarcerando mulher por tráfico de drogas só gera mais criança com lares estáveis, né? Não, sem uma família próximo, aumenta o ciclo de pobreza, né? Então, assim, é uma bola de neve que a gente cria e a gente já tem soluções. Já existe a política, já existe a justiça restaurativa aí para a gente poder explorar, sabe? Para a gente estudar mais, aplicar, entender quais outras penas e outras formas que a gente pode colocar essas mulheres para cumprirem. Na verdade, assim, eu tenho muita dificuldade porque eu acho que ser mulher na nossa sociedade é cumprir uma pena. Então, Outro dia eu sei. então, assim, eu acho que a gente ainda tem, o governo tem uma dívida tão grande com essas mulheres, em todo tipo de assistência, que quem é o governo para prender uma mulher, sinceramente, eu não acho que eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Mas aproveitando aqui para mandar um beijo aqui, ó, para Andréia, que faz parte do conselho aqui de Lagoa Santa. Andréia, até falei de você aqui já. A Gabi, aqui de Lagoa Santa também. A Andréia Burni também entrou, da Andara dos Palmares, do GFEM. Gente, bem-vindos. Obrigada aí pela audiência, todo mundo. Não. E eu tô olhando aqui o relógio, senão você sabe que o Instagram desliga na nossa cara, né? Aí eu É, tô olhando aqui o olho no relógio. A gente tem eu um também tempo. toda hora abro o computador aqui para ver as horas, para ver se tiver. Vamos desligar de repente. Não, vai dar certo. E aí eu acho que é isso. Eu acho que os conselhos eles servem para isso, né? A gente tem uma vereadora aí assistindo uma live e eu acho que vai ser muito produtivo para ela também poder ajudar mais no Conselho de Legislação, não só em Lagoa Santa, né, Mari? É porque, Sim, igual a gente falou, esse ano elegemos um monte de prefeitos, vários prefeitos, poucas prefeitas, isso é muito péssimo, né? sim, muito triste. Poucas Mas ano que mulheres. vem a gente tem que ficar de olho, porque com uma canetada o prefeito acaba com o conselho que já tem na cidade, Sim, né? Aí vai ser aquele trem de novo. Aí começa a gente a ligar, aí liga na assistência social, aí liga não sei na onde, ó, tem conselho? Ah, tinha, mas acabou, não tem mais, não sei o quê. Né? Aí a cidade fica normalmente a desesperada. resposta é: não, tem, mas está parado. É, eu lembro que a gente foi fazer esse levantamento na juventude, a gente deve ter gastado, assim, mais de umas 600 ligações, porque a gente ligava num setor, ó, oh, não é que não, é no outro. Ah, no, aí, ó, oh, tem, mas não funciona, tá sem reunião, tá vencido, não sei o quê. E ninguém dava providência no problema, né? Aí a gente Sim, pegou o e-mail de todas as câmaras, prefeitura, e começamos a mandar as coisas para os prefeitos. Aí eles ficaram espertos, né? E os meninos também cobrando. E das mulheres a gente vai fazer isso também. Cidade que não tiver conselho, que tiver conselho parado, nós vamos perguntar e questionar o porquê que o conselho não está funcionando. Né? O conselho não é importante para a cidade? Né? E eu sempre falo assim, gente, cidade que tem conselho ganha uma estrelinha a mais, hein? Aí, pô, como assim, Raven? Eu falo assim, olha, só de ter um mecanismo de controle social com a sociedade civil e o governo já é uma vantagem muito grande, que não é só o governo que vai tomar a decisão e não só a sociedade civil que vai tomar a decisão. Porque às vezes o governo está tão atolado de serviço e a sociedade civil tem uma demanda mais urgente que caso os dois apresentem pronto, tá a solução, né? Eu falo isso também porque tá vindo aí, gente, a conferência de mulheres, né? Nesse governo louco de Bolsonaro e Damares Alves. ai, Bárbara, nem fala. Então, a conferência já tinha sido chamada no passado, né? Não sei se você Isso. acompanhou. Aqui em Lagoa Santa, o que a gente conversou no nosso conselho? Foi assim, a gente não está pensando em conferência estadual, né? Desculpa, Zema, nem federal, vai tomar no cu Bolsonaro. Mas a gente queria aproveitar, porque como veio a chamada federal, a prefeitura obrigatoriamente separa a verba, né, para a realização da conferência municipal.
Então a gente falou, a gente não tem plano de direitos para mulheres aqui no município, a gente não tem um plano municipal de direitos da mulher. A gente não tem nem registro das outras conferências, porque foi isso, as conferências que aconteceram anteriormente eram outros conselhos, outras gestões da prefeitura, se perdeu tudo, não ficou nada registrado. Então a gente não tem nem registro do que foi as primeiras conferências que aconteceram em Lagoa Santa. E aí agora a gente está falando, a gente tem verba para fazer conferência municipal? Então vamos fazer a conferência e vamos construir o nosso plano. Vamos aproveitar. Então a gente chegou a fazer uma pré-conferência que a gente quer fazer em todas as regionais da cidade. A gente vai circular as regionais de Lagoa Santa para poder ouvir as mulheres. A gente fez uma regional aqui de Lagoa Santa, que foi a Regional Norte, que é onde tem a maior concentração de pessoas em vulnerabilidade econômica da cidade. E a gente conseguiu colocar lá, ouvir, né, as mulheres, levamos a polícia também para ouvir. Foi muito legal que a Polícia Militar participou, ouvindo as mulheres, e eles foram firmes, porque eles ouviram muitas críticas, e foi bem legal. Mas a gente está com um efetivo muito bacana da Polícia Militar aqui em Lagoa Santa. Eu tenho que elogiar as meninas e os meninos lá, porque eles são bacanas. Eu não consigo fazer esse elogio ainda. Ai, pois é, eu sei disso. Não é em todas as áreas, tá, gente? Mas a questão da mulher, eles estão se esforçando muito, então eu tenho que, né, dar o braço a torcer e elogiar. Mas elas colocaram, por exemplo, as mulheres querem estudar. As mulheres, muitas mulheres lá, né, que saíram da escola muito cedo, porque foram mães, porque precisaram trabalhar, e que hoje querem voltar a estudar, mas a única escola com EJA em Lagoa Santa é no centro da cidade, e não tem ônibus para a Regional Norte à noite. Só tem EJA à noite, termina tarde, não tem transporte público confiável, com poucos horários, demora para chegar, tudo escuro lá onde chega, o ponto distante das casas. Ou seja, elas querem uma escola no bairro delas. Se a demanda principal da cidade está lá na região norte, por que a escola que tem EJA na região central? Por que a gente não pode jogar essa EJA para onde está a maior demanda, entendeu? E só o conselho para entender isso, porque a gente está indo lá para escutar as mulheres, para entender. Aí a gente vai colocar isso num plano, aí a gente vai construir essa burocracia aqui. É chata? Mas gente, a gente vai deixar lá registrado para que chegue nos vereadores, chegue no executivo, chegue no conselho estadual, entendeu? Leve para a conferência estadual, de forma que a gente possa contribuir, né, com a vida dessas mulheres. É só assim que as coisas andam. Parece que é demorado, que é chato, mas é importante esses passos. Espero que a próxima gestão do nosso conselho, do Conselho da Mulher de Lagoa Santa, chegue lá e conste um plano para ela poder fazer um controle social, saber o que cobrar, saber que caminho fazer, sabe? Então, eu acho que a gente está avançando aqui em Lagoa Santa a passos de formiguinha, mas eu vejo que quando as formiguinhas se juntam, né, elas conseguem fazer muito estrago. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai Pô, mas vocês não conseguir podem mobilizar furtar cada a vez conferência mais. estadual, não, Mariana. A conferência estadual esse ano quem chama é o conselho, né? Aí, ou Não, seja, eu pois que vou é, mas chamar a até, conferência. pois é, não, Eu agora que vou fazer o tendo edital da conferência. Ai, meu Deus, a responsabilidade maravilhosa, se é claro que chamando nós pra vamos mim. participar, então, porque até Não. no início do ano passado, né, o Conselho Estadual estava até parado, então, assim, Mas essa conferência vai ser uma conferência mais assim, de denunciar também os desmandos do Zema, né? Galera não investiu direito na pasta de mulheres, né? O cara tem coragem de fazer um auxílio de R$ 39 pra galera na pandemia, né? É uma coisa surreal, assim. Não é menosprezando ninguém, mas eu acho que R$ 40 é o que a gente gasta. Eu, por exemplo, 2 dias de passagem para mim trabalhar. isso que eu ia falar, quando eu trabalhava em BH, eram 2 dias de passagem para mim. É Pois 20 é, reais R$ 40, por dia. pois é, R$ 20 por dia. Então, assim, a gente tá com um pacote de arroz a R$ 25. Aí o cara, em vez de pensar nas mães de família, é a O coisa que tá quilo da passando. carne, R$ 40, você não compra um quilo de R$ 40. carne. E a galera tá passando fome. Então, essa conferência que a gente vai fazer também é nesse sentido, né? Do Estado poder ver a vulnerabilidade que as mulheres foram colocadas durante a pandemia, né? E agora, assim, né, pra gente finalizar, que tem 2 minutos, ainda o cara vem com a ideia que vamos esperar o governo federal e o Plano Nacional de Imunização para a gente poder tomar uma providência. Aí ele quer, assim, né, ferrar com a gente mais que ele já tá ferrando, né? Gente, Porque é surreal, gente. Eu só quero a vacina no carnaval, pelo amor de Deus.
Não, Bárbara, não fala não. A gente precisa dessa vacina, porque assim, o que eu acho mais absurdo é a questão das escolas estarem fechadas. Eu entendo, né, assim, as professoras, né, assim, eu entendo a questão de que a maioria das crianças vivem em casas com pessoas mais velhas, mas a gente não tem um plano de reabertura dessas escolas e não tem uma solução do governo também para auxiliar essas mulheres que assim, o trabalho volta, as mães saem para trabalhar. E o que está tendo de violência, de um número de crianças que chegam no posto de saúde envenenadas, queimadas, está crescendo tanto. Então, assim, a violação de direitos virou moda na pandemia, sabe? Então, quem está dentro da área de direitos humanos está vendo quanto que violação de direito está estourando para todo lado. E a gente o Estado não pode ficar de braços cruzados para isso, Não, sabe? E o Conselho é um espaço de cobrança dessas coisas. É um lugar que a sociedade civil tem voz para chegar e conversar. A gente não é um espaço de briga, não, viu, gente? É um espaço de cobrança, de discussão saudável, de mas se construção, né? precisar brigar, a gente A briga, gente né? briga também, A gente brigou na claro. conferência passada, não vai brigar não, que era que a gente era governo, né? Sim. Ai, ai, ai. É igual aqui, ó, Gente, não tem... agora sim. Que é isso? É que tá acabando o nosso tempo, Mari. vai acabar. Vai. Ó, então assim, gente, agradecer a todo mundo. Amanhã Muito tem live no obrigada. Facebook sobre direitos humanos, viu? Juliana, da Casa de Direitos Humanos, João Moraes, também ex-deputada federal. Isabela Damasceno também, a menina da Comissão de Direitos da OAB. E o Jonathan Félix, presidente do Conselho de Juventude. Aí amanhã vai ser no Facebook da UBM e no YouTube. Eu espero todos vocês. Gente, muito obrigada pela participação, viu? E até Só a o último próxima. recado. Amanhã, 9 horas da manhã, tem plenária aberta do Conselho da Mulher de Lagoa Santa. Então, quem for de Lagoa Santa, quem não for também, quiser acompanhar, me manda um direct que eu mando o link. Manda aí, gente. Tá bom, gente. Beijo, muito Beijos. obrigada. Boa noite. Boa Tchau. noite.